como que vocês estão. Bora realizar uma tiragem para os nossos próximos 10 dias, né? Vamos iniciar com um aconselhamento para ver se a gente vai direcionar essa energia. Então, sinta-se à vontade e vamos ver o que o universo tem a dizer para vocês aí, tá? Então, vamos lá. Vamos tirar aqui do Acredite na Sua Própria Magia 2 cartas pra gente conseguir entender o que tá passando na vida de vocês, Ariano, tá bom? Primeira carta, a gente vem para casa, convide-se para um encontro, tá? E a segunda carta, a gente vem com espada, faça a mudança, né? Então, parece que inicialmente nós vamos falar de algo muito íntimo em vocês, né? Precisa ser realizada alguma mudança aqui para que as coisas comecem a se mexerem, né? Principalmente a ação de cortar o cabelo, principalmente para muitas mulheres, significa que algo muito importante vai acontecer e está já acontecendo. Então aqui já vem uma atenção para vocês, né, da espiritualidade, que a gente está precisando, né, conversar sério aqui. E diversos de cartas, a gente tem a carta banquete, diminui o ritmo e celebre a si mesmo, né, que é de fundo de deck, que é essa potência aí que vocês estão escondendo nesses momentos aí. Então, vamos lá. Será que se eu colocar assim vai ficar visível? Eu tô com vontade, vou deixar ali, vamos ver. Tá? E agora, pra gente começar a fazer a nossa tiragem, eu acredito que Pergunte ao Oráculo é uma das cartas que eu mais admiro, que elas vêm com frases impactantes, né? Pra gente agora parar de brincadeira e começar a falar sério aqui sobre o que vamos conversar com vocês, Ares. Então, bora lá. Hoje eu tô sentindo que é uma energia mais séria que a gente vai pegar aqui pra vocês, tá? Então, vamos lá. Criamos uma atmosfera acolhedora e amorosa quando estabelecemos hábitos alegres, como o elogio. Reconhecer as qualidades alheias é também reconhecê-las em você, né? Então, tá focando, meninas? Tá focando, turma? Espero que sim, a intenção foi boa, tá? E agora, de fato, vamos às cartas, tá? Vamos pegar com o tarô do Osho aqui, Ares. Como estão aqui os arianinhos, Sol, Lua, Ascendente, ou qualquer aspecto que eles julgam importante? Veio o pendurado, que é a nova visão, a luta, que também parece que ele tá dando todo um contexto já, né? A paciência, e aqui o eremita, que vem com a carta de não materialidade. Muitos de vocês estão lutando com alguma coisa que é para mudar. Não tem o que fazer aqui. Vocês estão querendo não sair de uma rotina que precisa sair, né? Uma crença limitante, um hábito que vocês têm aí por dia, né? Ou algo que vocês querem e precisam fazer, mas não estão conseguindo. E pode ser que a atitude de não fazer aquilo é devido à demora que vai ser quando começar a fazer. Ou seja, se for aqui com a carta principalmente da gestação, que é a paciência, né? Ou seja, você vai ter que começar a estudar, você vai ter que começar a conhecer pessoas. É uma atividade que acho que para o ariano dá um tédio, mas é algo aqui que não dá para evitar, para não ser feito. Ou seja, você quer plantar uma árvore? Ela demora, mas você precisa plantar essa árvore, mas só de pensar que vai exigir, né, uma postura, uma rotina de vocês, que é o que pega. Então o universo está falando, vai exigir de vocês aqui uma certa maturidade e uma rotina para vocês conseguirem fazer aquilo. Então vocês estão lutando com a questão até de um tédio. Vocês podem estar aqui com o tédio da vida para alguns de vocês, né, ou muito ansiosos, querendo que aquilo que vocês querem aconteça de fato, né, para ontem, sem ter que esperar, mas é algo que vai exigir de vocês a paciência, tá? Mais cartas aqui para o ariano. Vem aqui o relâmpago, que é a torre, né, a intensidade. A gente tá vendo que vocês estão ansiosos, parece, a orientação debaixo da paciência, e o forasteiro.
Eu sinto como se existisse algo na vida de vocês, Áries, que precisa ser rompido, que precisa ser quebrado, né? Eu vejo que tem pessoas no caminho de vocês que também podem atrapalhar o seu desenvolvimento, como se deixasse vocês parados em um ponto específico, né? E quando você consegue dar início isso a levantar do lugar e agir de forma que realmente precisava agir, você vai começar a se orientar. É como se pedisse para você pisar para depois, né, Deus, a espiritualidade ou qualquer aspecto religioso que você acredite, desce o chão para você aí. Nesse momento, eu acredito que existe a questão do medo, né? O medo de que eu vou ver lá fora, né? Quais serão as experiências que estão por me esperar. Mas aqui a espiritualidade novamente fala para você ser não só paciente, mas também resiliente em determinadas situações aqui que vai exigir de vocês. Tem algo aqui que é de uma questão de ancestrais na linha de vocês, que vocês vieram quebrar isso. Então, quando a gente vem com essa responsabilidade muito grande, é uma questão muito mais interna também que a gente vai precisar conversar. É aquele medo de desagradar os outros, né? Aquela coisa de eu não consigo sair do lugar, mas eu preciso sair do lugar, né? E aqui vai ter e exige a questão da paciência. A sua espiritualidade, a sua intuição vai falar com você nesses próximos 7 dias, principalmente, mas vai necessitar de uma quebra dessa parede, né? Desse modo de viver as coisas, dessa sua rotina, tá? Mais informações aqui. Momento a momento, os amantes, totalidade e além da ilusão. Existe também aqui, a gente puxa para um setor amoroso. Vou falar para aquelas pessoas que estão se envolvendo em um relacionamento, tá? Já que é indo com a correnteza, que é a carta As de Copas. E para os solteiros, né? Para os envolvidos e os solteiros. Existe uma relação que vocês estão se envolvendo ou vai começar a se envolver que vai ter uma certa lentidão. Pode isso te incomodar, principalmente por personalidades que a gente vê que gostam de tudo para ontem, tá? E isso vai além de ter uma certa demora, né? Uma certa dinâmica diferente das outras, aqui vai ter que ter a questão da confiança também, tá? Que se você está pedindo amor, você vai ter amor, mas aqui a gente vai precisar ter uma dinâmica diferente com o outro, tá? Além da ilusão, mostra que você começará a se conectar com o outro de uma forma mais espiritual. Não vai ser um relacionamento que você tinha com os demais voltada para o lado carnal. Eu vejo a questão são medos que vão ser trabalhados de ambas as partes, né? Mas o segredo aqui é ter paciência. O segredo aqui é agir conforme você consegue agir, não, né, no que espera as suas expectativas ou até o que você precisa suprir da expectativa do outro, tá? O que pode vir a atrapalhar, tanto da sua parte como da outra parte, aqui vem a carta dos sonhos, que pode ser pessoas que ainda estão presas em situações do passado, ou seja, né, um relacionamento do passado, ou realmente, não que necessariamente o outro lado ame a outra pessoa do passado, mas que ela deixou sim traumas, né, sobre como eu vou agir no presente e no futuro, como que vai ser, né? Aqui existe a carta Momento da Colheita, que fala que agora que a gente vai começar a colher as nossas curas. Por que, né, esse tempo todo aconteceu isso? Foi porque você precisou aprender uma lição que agora você está colhendo, ou seja, você fertilizou o solo, né? A sua árvore já tem aí uns frutos para você conseguir colher, mas que é necessário não olhar para o pé, para a planta, para a fruta cair, digamos assim, sabe? Então você tem que agir daquela forma
deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque assim você vai conseguir desfrutar dos melhores momentos que isso vai te proporcionar. Eu não tô vendo aqui que é uma pessoa do passado, pelo contrário, eu tô vendo que é uma pessoa nova nos seus caminhos, que vai te trazer, pode até uma certa irritabilidade, porque não vai sair da forma que você quer, mas não por ser de uma forma negativa o outro resultado, mas que não vai suprir a sua expectativa de, ele tem que falar comigo todo dia, ele vai fazer. Não, aqui é uma pessoa totalmente diferente do que você quer que o seu parceiro ou sua parceira, né, seja com você, enfim. Tá? Vamos mudar agora, vamos aqui para a carta vice-versa, para ver se a gente tem mais alguma informação para vocês aqui do signo de Áries. O que mais a gente tem que falar para os arianos nesses próximos 10 dias, que julgue importante? Cavaleiro de Copas, a Imperatriz e o 3 de Copas. Eu vou pedir uma clarificação para esse valete, para esse Cavaleiro de Copas aqui, tá? Clarificação para o Cavaleiro de Copas. Tem uma pessoa que tá tentando se aproximar de você, tá? Pode ser um amigo principalmente, mas ele vê que existe um obstáculo entre você e essa pessoa. Só um minutinho. Voltando, a avó veio oferecer bolinho de chuva que ela fez. Mas voltando, essa pessoa, né, como a gente já havia falado, ela tá encontrando um certo desafio, obstáculo para ir na sua direção. Porque ela vê, principalmente, te enxerga como, independente do sexo, como uma imperatriz, né? Ou seja, uma pessoa que agora tá fértil, que tá comunicativa, que tem uma posição de status bacana aqui, que tá rodeada de pessoas legais, né? E ela tentando se aproximar de você, ela vê que você também já colocou uma certa barreira entre o relacionamento de vocês, tá? E pode ser que esse envolvimento tenha um sentimento amoroso até, não vou negar, sabe? Mas pode ser duas pessoas que estão de costa uma para outra, mas ainda existe uma linha que os amarram, né, para isso. E aqui existe coisas que o outro lado sabe que poderia fazer, mas que não fez e que perdeu agora a oportunidade de executar, tá? Uma fofoca aí pra vocês. O que mais o Áries precisa saber dessa situação? Opa. Caiu aqui pra gente Rainha de Copas e o 7 de Espadas. A gente tá falando aqui de um setor, pode ser amigos, amigas, tá? Dependente do sexo, provavelmente essa pessoa pode ter te traído. A gente tá falando aqui de uma fofoca de uma pessoa que vocês podem até ter brigado já. Essa pessoa fez alguma maldade com Branca. A Branca tentando pular aqui. Já tentou ou já fez alguma maldade com vocês e que agora ela tá sabendo informações sobre tudo isso, sobre vocês. Alguém levou alguma informação de vocês falando que vocês estão de vento em popa, que vocês estão abundantes aqui, né? E essa pessoa sabendo que pode ter escolhido ou feito uma escolha errada aqui. Nessa amizade eu sinto que necessariamente ela foi falsa com você, né? Essa pessoa foi falsa com você. Ela pode ter até falado mal de você, feito sua caveira de fato para alguma pessoa aqui, né? Do ciclo de amizade de vocês, se for num trabalho, no trabalho. Mas agora ela vendo que, poxa, perdi a oportunidade ou, né, ficou ruim pra mim, eu não tenho mais aproximação dessa pessoa, eu quero chegar lá, mas é livre-arbítrio, mas eu não vejo essa pessoa sendo muito boa pra vocês se aproximarem novamente, não. Ó, pra gente ver, só um minuto. Pra gente ver, veio aqui o valete de espadas junto com 3 de espadas, que pode ter sido algo também no passado, né? Mas ela vendo que o que foi feito anteriormente teve um resultado que ela não desejou.
Foi uma pessoa que falou mal de você, eu não tenho o que dizer aqui, tá? Ela foi feita e foi executada com sucesso, mas que agora a roda da fortuna tá chegando aqui, né, pra mostrar, principalmente pro outro lado, que você que ganhou essa batalha, que o que foi falado foi descoberto e que nessa situação a sua atitude foi não bater de frente, entendeu? Você pode sim ter voltado-se a essa pessoa falando, olha, não quero mais, você é isso, isso, aquilo, mas virei agora, você sabe exatamente qual é o meu posicionamento diante disso. E agora ela calculando e voltando até o cenário onde ela passou tudo aquilo de negativo com vocês, tá? Pode ser alguém, sabe, recapitulando aquele cenário que vocês brigaram, ou quando aconteceu de fato aquela situação que, né, botou tudo a jogo, que foi o ponto final entre vocês, enfim. Vou agora organizar pra gente tirar mais cartas com o tarô de Rider-Waite mesmo, pra gente conseguir entender mais cenários aqui. O que mais temos que dizer para os Ares? Os Ares. Mais cartas. Carta As de Ouros, junto com 3 de Ouros. Eu tô sentindo que vocês vão mudar bastante. Existe uma oportunidade na vida financeira de vocês aqui aparecendo. Pode envolver uma equipe, uma ideia que você pode oferecer no seu local de trabalho e essa ideia ser bem aceita. Falando em bem aceita, caiu aqui a carta do 10 de copas, né? E que você vai começar a exercer aquilo que você deseja, né? Eu vejo questões de união aqui, principalmente no trabalho, fazendo a diferença, sendo positivo para vocês. A carta Valete de Copas, ou Valete de Copas é o próximo, aquela que eu mostrei anteriormente era os enamorados, tá? E aqui vai ser uma escolha que você fez que vai mudar a jogada de vocês, né? Vai te dar um novo horizonte e essa parte profissional vai te dar muita rentabilidade. Eu vejo alguém trabalhando não somente por amor, ou não somente pelo dinheiro, mas também por amor. Então a vida financeira de vocês nessa primeira parte mostra assim muito abundante, as pessoas, né, se conectando muito bem. Eu não vejo aqui por hora alguém querendo falar mal de você, ele só quis mostrar as partes boas. Essa ideia que você está tendo é para ser colocada na mesa, porque ela vai te dar uma base onde as pessoas, principalmente do seu trabalho, vão começar a te enxergar de uma forma diferente. Quis cair pra mim agora há pouco 7 de espadas e de fundo de deck a gente de novo vem com o As de Copas. Eu vejo que tem que ter de vocês uma certa racionalidade. Pede também a questão dos estudos, né? Dependendo da área que você tá no seu território, enfim. Porque isso vai ser grande, isso vai crescer. Porque por hora você é visto também como até esse valete de copas, ou seja, uma pessoa inexperiente, mas que ainda traz uma ideia que pode trazer frutos para o ambiente do trabalho, mas que precisa ser lapidada ainda, tá? Mais informações. Veio pra gente aqui a carta 8 de copas, valete de espadas e de novo aqui a imperatriz. Vejo muito mais como vocês aqui, principalmente, tá? Nesse jogo aqui, eu vejo que esse é o cenário e quando se fala sobre vocês, a gente tá precisando fazer um check-up emocional dentro, entendeu? Por isso, principalmente, a carta convide-se para dentro, né? Para uma conversa e as mudanças que a gente precisa ter, porque é alguém aqui que está cortando as arestas e mudando a sua percepção, as suas ideias, o seu jeito, até a questão do seu caráter mesmo, não é para pior, para melhor, tá bom, gente? Mas tem coisas ainda dentro de você que precisa mudar, que precisa evoluir, que você precisa desamarrar. Pode ser mágoas com uma pessoa, pode ser algum relacionamento, algum trabalho. Sabe quando a gente fala, se ninguém estivesse vendo você, você ainda gostaria de executar isso? Ou seja, se ninguém visse você, você ainda queria ser
dona dessa loja, ter um relacionamento, ou você está querendo ter um relacionamento para falar que tem, ou você está querendo ter amigos para falar que tem, para as outras pessoas acreditarem que você tá boa ou bom, entendeu? Então a gente está aqui para analisar como que tá o seu interior. E eu vejo que existem pessoas aqui que ainda têm mágoas com algumas outras que, né, já se foram, que são até questão do passado, que tá atrapalhando a questão mental de vocês. Porque o cenário é bonito, mas a mentalidade de vocês não tá bacana. Vê aqui a carta, vou fazer assim, né, de lá de albo. Vamos pedir uma clarificação para essa carta aqui do diabo. As cartas aqui caíram tudo. Pedir uma clarificação aqui do diabo para vocês, por favor. Clarificação do diabo para vocês. Veio aqui o valete de copas de novo e a rainha de paus. Valete de copas, rei, ou valete de copas não, né? Cavaleiro de copas e a estrela. Não crie caraminholas na cabeça de vocês, tá? Mas pode ter aqui pessoas não desejando um bem pra você, tá? Principalmente querendo atingir a sua questão da pureza, onde essas pessoas gostariam que as outras vissem que você não é só amorzinho como mostra ser, que você não é boazinha, solícito, digamos. Sabe quando existe aquela pessoa que você duvido que essa pessoa é assim, você acha? Então são pessoas que podem querer te provocar tanto em questão espiritual quanto até da língua, né? Fazendo você baixar a sua energia. Toma cuidado com as distrações que podem ocorrer aqui entre você e outros setores, amoroso, familiar, profissional, tá? Que pode acabar sendo influenciado. Então pede também a questão da proteção energética nesses próximos dias, porque o cenário é positivo, tanto em questões profissionais, amorosas, que aqui a gente viu, mas que existem pessoas aí em volta de você que estão emanando energias não tão boas assim, tá bom? Então essa foi a leitura para vocês, espero que vocês tenham gostado, tá? Vamos tirar, só para não perder o costume, uma cartinha do Pergunte ao Oráculo para vocês, pra gente ver se a gente fechou a nossa leitura, tá? Bora lá, vamos ver qual é a carta que vai sair para vocês. Toda unanimidade é burra. Essa frase de Nelson Rodrigues alerta para a tendência de pensarmos como os outros. Se você quer fazer a diferença, pense diferente, tá? Então aqui a gente está sendo chamado literalmente para pensar em algumas questões pessoais, para ver se a gente consegue melhorar os nossos aspectos internos e não deixar com que as influências externas refletem em nossas decisões, tá bom? Então essa é a leitura para vocês do signo de Áries. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.